e logo no início de 2020, quando a pandemia obrigou, né, o governo do mundo todo a tomar algumas ações, algumas atitudes para toda a sua população, o nosso governo brasileiro tomou algumas ações que naquele momento afetava a vida dessas pessoas que eu já passei, já tinha a noção que tinha passado a defender, que eram os idosos, os aposentados, os pensionistas. O governo teve uma atitude de antecipar, de anunciar a antecipação naquela época do 13º salário para eles, que normalmente eles recebem lá em dezembro, antecipando aí para o mês de maio. E na época eu fiz um vídeo que chamou a atenção das pessoas, e foi esse vídeo também que, pum, né, deu um boom no meu canal, onde eu tive milhares e milhares de acessos, porque eu fiz as pessoas refletirem comigo de que lá em dezembro elas não teriam mais aquele benefício de 13º salário que estava sendo antecipado e não de maneira, no entendimento deles na época, dobrado. Eles achavam que estavam recebendo aquele momento no mês de maio, aquele benefício, e que lá em dezembro receberiam novamente. Isso não iria acontecer. E eu acendi essa luzinha na cabeça deles, e foi aí, nesse momento, que a gente começou a trabalhar uma ideia, né, de um possível 14º salário. E isso veio porque também nesse mesmo momento, acontecendo tudo isso, eu já havia me unido a alguns amigos, né, ao Sandro Lúcio, ao Felipe Brito, ao João. Nós havíamos, dentro desse mesmo trabalho, com os quais eles também direcionavam seus canais no YouTube também, né, para essas pessoas, a gente potencializou a visibilidade desse trabalho, unindo, né, as nossas forças para alcançarmos um público ainda maior. E essa situação do governo foi o pontapé inicial para que nós unidos tivéssemos a ideia de um benefício realmente extra para esses aposentados e pensionistas naquele momento. E aí surgiu a ideia do 14º salário. Foi nesse momento que ele foi abraçado por toda a população brasileira, para enxergarem que existia um público de 35 milhões na época de pessoas totalmente desassistidas, ou pelo menos com total falta de sensibilidade por falta dos nossos governantes, para que eles pudessem realmente existir e estarem no seu lugar de merecimento, de destaque. E aí o trabalho foi ganhando força. O 14º salário ganhou um significado de símbolo de uma grande luta, que trouxe, né, outras demandas extremamente importantes para o público que a gente defende, que eu defendo, né, com muita sensibilidade. E vieram novos projetos, novas ideias, novas pessoas chegando, né? A partir daí a gente teve a oportunidade de ir para Brasília, né? Foi um outro grande desafio, conhecer parlamentares que tiveram na época a sensibilidade de entender que essas pessoas existiam, que precisavam realmente serem ouvidas. E aí eu comecei a entender qual era o meu papel em meio a tudo isso. A gente se envolve com o trabalho e a gente não para, não tem sequer chance de parar em algum momento para dizer, poxa vida, como o meu trabalho está sendo importante para tanta gente a nível nacional. E esse reconhecimento, com o passar do tempo, veio, né? A gente teve a oportunidade de estar na Comissão do Idoso, sendo convidados para receber ali uma moção de aplauso pelo nosso trabalho, né? Isso já acontecendo agora mais recente, em 2022. Então, a gente olha para trás e a gente enxerga que todo o sacrifício, todo o trabalho que a própria pandemia trouxe para a vida da gente, mais uma vez, oportunidade e, óbvio, como sempre na minha vida, desafios. Oportunidade de não perder a chance de dar a visibilidade que tanta gente no Brasil merece e precisa, e o desafio de fazer aqueles que não querem aceitar isso entenderem que eles precisam aceitar, que eles precisam entender que 35 milhões de pessoas na época, hoje 37 milhões, não são um número, são pessoas, são vidas, são famílias que precisam serem ouvidas, respeitadas e atendidas naquilo que elas precisam. Hoje eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa luta, de fazer essas pessoas entenderem de uma vez por todas que somos todos um só,
em um caminho que ele não tem mais volta. Um caminho que nos direcionará sempre para buscarmos cada vez mais direitos, cada vez mais pessoas que possam agregar nessa luta e assim caminharmos para um Brasil melhor. Eu acredito que a gente pode ter um país melhor, eu acredito que a gente pode ter uma Paraíba melhor, que eu represento como cidadão paraibano, como cidadão brasileiro, e eu acredito que você, que eu, que cada um de nós precisa ter a sensibilidade de se colocar no lugar de alguém que pode contribuir sempre para a melhor qualidade de vida de alguém que está do nosso lado, de alguém que ainda nem chegou na nossa vida, mas que virá. Se entendermos isso, a gente vai entender também a importância que cada um tem no seu local, no seu lugar de vivência. Então, acho que a gente não pode esquecer isso jamais.